Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eduardo, estou trazendo mais um tutorial do Autodesk Maya. E esse vídeo é a introdução a shaders e texturas. No final dele eu vou mostrar como que eu fiz esse abajur usando uma forma de textura que pode auxiliar até mesmo na hora da modelagem. Ok? Então vamos começar. Vindo aqui em Rendering, pessoal, vocês vão ver essas 5 shaders que eu quero mostrar para vocês. A do meio, a Lambert, ela dá um aspecto de fosco no objeto. A Phong, ele acaba tendo brilho, o objeto. A Phong, pessoal, nada mais é do que como se fosse uma continuação da Phong anterior, só que você acaba tendo um controle maior do tipo, cor e intensidade do brilho. A Blim, pessoal, ela é mais complexa do que a Lambert e a Phong, porque ela dá um aspecto mais de realidade, né? Mais realista o brilho. E a Anisotropic, pessoal, você tem um controle maior do brilho e da reflexão, em que você pode gerar brilhos ovais com ela. Beleza? Bom, o que eu quero dizer basicamente é que eu não sei muito sobre as shaders, né? Tem bastante configuração. Eu vou mostrar aqui, vou dar um exemplo. Vou colocar esse daqui. É bastante coisa que só as shaders têm, né? Para você dar uma textura, mas sempre que você for dar uma textura, mais simples que seja, você tem que usá-las. Uma delas, ok? Aqui é a parte de cor, né, que vocês podem escolher a cor que vocês querem pôr nela, a intensidade da cor, a transparência, a transparência dela, beleza? Mas no caso eu não vou usar nada disso aqui. Para dar a textura que eu quero mostrar para vocês, que é simples, eu vou usar de outro jeito. Mas o que eu quero dizer agora, pessoal, antes de mostrar a textura, é o seguinte. Primeiro vocês têm que ou fazer uma textura ou procurar na internet, né, no caso no Google. Vocês vão procurar e não podem deixar a imagem da textura em qualquer lugar do computador. Tem uma pasta própria do Maya que logo quando você instala o programa, ele cria essa pasta normalmente nos meus documentos. E essa daqui é a pasta do Maya. Como vocês podem ver, aqui no caso está esse 2010 e 2012, porque o meu primeiro Maya foi 2010 e depois eu instalei o 2012, né? Então ele criou essas duas pastas, mas isso aqui não interessa. Vindo na pasta do Maya, vocês vêm aqui em Projects, selecionam o projeto que vocês criaram, né? No caso, o que eu criei na primeira aula é o projeto aula. E vocês vão colocar a imagem, né, da textura aqui em Source Images. Vejam só, as minhas texturas estão aqui. Né? Lembrando, pessoal, vocês nunca vão colocar o nome nomear a imagem, a textura, com o nome com letras maiúsculas, com acento, com C cedilha e com espaço. Sempre usando letra minúscula, sem acento, sem C cedilha. E no espaço, coloque um underline, um ponto, um traço. Ok? E sempre que vocês forem também salvar uma modelagem, né, no programa, vocês também não coloquem acento, C cedilha, letra maiúscula e nem espaço. Ok, pessoal? Voltando aqui para o Maya, agora eu vou mostrar, vou fazer um cubo, né? Mas eu vou pôr uma textura em que ele vai ter um aspecto de uma caixa de madeira. Vou colocar aqui, certo? Com o botão direito pressionado, né? Segurando, venho aqui em Face, seleciono qualquer uma das faces, selecionar essa no caso. Venho aqui em Render, vou dar um aspecto fosco, né, porque é uma caixa, afinal de contas. E aqui, pessoal, em Color, vocês não precisam mudar nada, só venham, cliquem nesse quadradinho, né, que é preto e branco. Agora, em File, vem aqui nesse desenho dessa pasta e selecione, pessoal, a textura que vocês querem que vai estar posicionado lá naquela pasta que eu mostrei para vocês. No caso da caixa, eu vou usar essa daqui, uma visualização da imagem, né? Só que vejam, pessoal, que a imagem ela não ficou centralizada certinho, só ficou parecendo a parte de baixo, né? Um pedaço da parte de baixo. Isso acontece por causa do tamanho do objeto e da imagem. Então, para vocês deixarem ela ajustada, as duas ajustadas, você tem que clicar aqui no caso, seleciona a face. Vocês vão ter que mapear ela, que ela serve para deixar ajustado, né, a imagem no objeto. Então vocês selecionam ali a face, vêm aqui em Create UVs. No caso, vocês vêm em Planar Mapping. Só que vem aqui no quadradinho primeiro, pessoal. E por quê?
Vocês podem ver que a textura está posicionada em qual eixo? No eixo Z, como vocês podem ver. Se ela estivesse aqui desse lado, também seria o Z. Mas se ela estivesse desse ou desse lado, seria o eixo X. Se estivesse em cima ou embaixo, seria o eixo Y. Por isso que vocês têm que ir ali no quadradinho para vocês selecionarem em qual eixo que a textura está posicionada. No caso, é o eixo Z. Aplique. E vejam só. A textura ficou ajustada perfeitamente ao objeto, né? No caso a face. Eu selecionei. E eu não selecionei o objeto por inteiro, pessoal, porque essa textura, como vocês podem ver, ela é apenas para uma face de um cubo, né? Se vocês quiserem fazer um retângulo, né? Um paralelepípedo, vocês podem, à vontade. Eu deixei ele num cubo, que é uma caixa, né? Se eu deixasse ele por inteiro, não ficaria com o mesmo aspecto, por causa que é uma textura própria apenas para uma face. E aí, pessoal, vocês podem ir continuando colocando em todas as outras, né? No caso, eu só vou mostrar essa. Vocês podem ir modificando aqui, né? Você pode ver que fica uma do lado da outra. Aqui também. Mudar. Aí vai de cada um. Beleza, pessoal? Então eu vou só mostrar como é que ficaria se eu desse uma selecionada, deixasse a textura por inteiro no objeto. Deixando assim. Colocando Lambert. Vou colocar a textura só para vocês verem como que fica sem selecionar só a face. Nesse caso, né, que é o do cubo. Vejam só. A textura pegou o objeto por inteiro, só que não deu aquele efeito que vocês queriam. Até mesmo se eu colocasse um efeito planar aqui, ele só ia pegar desse lado, de um lado. Certo, pessoal? Agora, eu vou mostrar um outro tipo, né, de mapeamento, que é o cilíndrico. Para mostrar isso, eu vou colocar aqui um vaso que eu modelei. Esse vaso aqui foi eu que modelei, né? Mas vejam só, pessoal. Para modelar esse vaso, qual que foi o polígono primitivo que eu usei? O cilindro, certo? Agora eu vou dar uma render, né, blin aqui para dar aquele aspecto de brilho. Vim aqui no quadradinho. File. Vou selecionar a textura que eu quero. É essa daqui. Essa textura, pessoal, ela é aquele tipo que dá a entender como se o objeto tivesse trincado e tivesse colando, né, todo colado as partes. Eu já vi até abajur com esse tipo de textura e eu acho bem bonita, até bem interessante. Colocar. Mas vejam só, ela não ficou bem ajustada no objeto, correto? Então, o que vocês fazem? Selecionam o objeto, né? Nesse caso eu não selecionei a face porque eu queria uma textura por inteiro no objeto, né? Não interessaria se eu selecionasse só uma determinada face. Venho aqui em Create UVs, Cylindral Mapping. E vejam só. Como o vaso tem um formato cilíndrico, ele posicionou, ajustou a imagem, né, a textura, corretamente no vaso. Beleza, pessoal? Agora a próxima, pessoal, que é a esférica, mas ela é bem simples a textura que eu peguei, mas era só para mostrar para vocês a respeito do mapeamento, viu? É uma textura bem boba, bem simples. Vou colocar fosca mesmo, a Lambert. File, desenho da pasta. Pode ver que é uma textura bem simples, né? Um monte de bolinha amarela, mas é só para eu mostrar o mapeamento. Seleciono a esfera, Create UVs, Spherical Mapping. Vejam só. Como eu disse, é bem simples, né? Bem boba a textura. É só para mostrar aí, ó, que é um mapeamento próprio para você ajustar a imagem em um objeto esférico. Beleza, pessoal? Podem ver aqui. Certo? E o próximo mapeamento é o Automatic, pessoal. Vou criar um cubo aqui. Bem simples. Vou colocar uma textura fosca nele também. A textura que eu mais uso, pessoal, é a Lambert
e a Blim aqui no caso. São as duas que eu mais uso. Vem aqui. Isso aqui foi uma textura, pessoal, de pedra que eu achei na internet, né? Que foi só para poder dar um exemplo para vocês e mostrar esse tipo de mapeamento. Aqui, deixei selecionado por inteiro, né? Eu quis dar um exemplo como se fosse uma pedra, né? Lógico que uma pedra não é toda quadrada, né? Mas foi só para mostrar o mapeamento que eu vou usar nele. O automático, pessoal, ele dá normalmente um preenchimento, né? Um ajuste na textura por inteiro no objeto. Vou mostrar aqui. Seleciono o objeto, Create Uses, Automatic Mapping, vem aqui no quadradinho para vocês configurarem. E aqui, pessoal, tem esses 4 tipos, né, de mapeamento que você vai automático, né, opção. Esses 4 tipos, pessoal, a Overlap, que é, por sinal, a que eu mais uso, ela liga todos os lados como se dando uma noção de continuidade. A Long U, pessoal, ela coloca a textura alinhada apenas por um eixo. A Into Square, ela é o padrão do mapeamento automático, né, em que você cria todas as texturas a caber como se fosse um só plano. Beleza? E a Tile, pessoal, a opção Tile, ela é muito parecida com a opção Overlap. No caso, pessoal, eu só uso mais essa daqui. Dá aquela noção de continuidade. Dou um aplique. Vejam só. Ele pegou o objeto, né, e deu como se fosse uma coisa só. Ele deu continuidade a ele. Vou mostrar aqui assim. Vejam só. Beleza, pessoal? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre textura e mapeamento e shaders é basicamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o abajur. Mas o que eu quero mostrar mesmo, pessoal, não é como que eu modelei bem o abajur, mas sim a técnica que eu usei, certo? Porque o que eu usei mesmo foi extrude, né? Fazendo bastante extrude. Vim aqui em Polygons, vou criar uma superfície plana, com ela selecionada, colocar uma textura, fosca mesmo. Vim aqui, File. E agora, a textura que eu usei, essa daqui. Então, eu peguei essa foto desse abajur, pessoal, que eu vou usar essa imagem como referência para fazer aquele abajur. Você pode ver que o abajur está bem parecido com o meu, só que ele não tem os furinhos, né, que tem aqui, porque eu achei meio feio esses furos. Eu só queria usar a imagem como referência, né, para não ficar uma coisa desproporcional, certo? Eu coloco. Agora aqui no caso eu vou usar Channel Box. Para dar uma rotacionada nele aqui. Eu tinha usado o eixo errado, perdão. Deixar ele em 90 graus. Beleza. Levantar aqui. No caso você pode ver que ela já está bem ajustada, né? Mas eu vou dar um mapeamento só para vocês verem. No caso está no eixo Z também. Só aplicar. Usar as 4 câmeras aqui. No caso, pessoal, você pode ver que aqui está aparecendo que está selecionado essa opção aqui, ó. Tá vendo? Desse quadradinho. Aí ele deixa desse jeito meio transparente. Só uma dica, pessoal. Se a textura de vocês não estiverem aparecendo no objeto quando vocês colocam, é só vocês virem aqui, ó. Tá vendo? Texturizado. Beleza? Você pode ver que ela some aí, ó. Ou apertar simplesmente a tecla 6 do teclado. Ok? Normalmente já vem selecionado isso no programa. Bom, agora vou usar aqui de cima. Posicionar mais no centro. Vou usar um cilindro também. Subir bem pouco aqui. Eu vou usar mais essa câmera aqui, pessoal.
selecionar a face. Vejam, pessoal, que eu estou selecionando aqui, mas sempre quando eu seleciono desse jeito, você pode ver que eu seleciono todas daqui, né, e do outro lado, né, e de cima. E aí, para mim deixar selecionado só a parte de cima, eu seguro, né, mantenho pressionado a tecla Shift e passo uma seleção por aqui. Tá vendo? Ele tira essa seleção quando você está com o botão Shift pressionado. No caso, agora eu vou diminuir aqui. Deixa eu deixar mais bem posicionado o objeto. Aqui assim. Face. Tirar essa seleção daqui. E agora vou usar o famoso Extrude. Vem aqui em Edit Mesh, Extrude. Vou subindo. Beleza. Não, nada de novo isso aqui, né, pessoal? Eu queria mostrar mesmo esse negócio de vocês usarem o polígono plano, né, como uma forma de referência, né? Vocês colocam uma imagem para usar como referência. Nesse caso, né, esse abajur ele é bem simples, vocês podem ver. Só que, por exemplo, se vocês forem modelar um vaso, por exemplo, ele já não é tão simples, né? Como vocês podem ver, não está saindo certinho, né? Porque também isso não é tão grave, porque eu só estou usando como referência mesmo, certo? Depois dá para mim modificar, deixar ele mais fino se eu quiser. E pronto. Agora fazer a cúpula, né, do abajur. Só. A cúpula do abajur, pessoal, eu usei esse polígono, que é o PIP, né? No caso, vou colocar ele, posicionar ele bem aqui no centro. Vem aqui, levantar um pouco. Na channel box, né? Vem com ele aqui. Deixar ele bem fino, né? Object Mode. Beleza, pessoal. Nada muito difícil. E agora, Vertex. Vou colocar aqui para baixo. Usar os Vertex daqui de cima. Ixi, tá aí, pessoal. Só fazer ali a parte de dentro rapidinho. Posicionar aqui. Mostrar para vocês como que se faz. Como é que eu fiz, né? Usar aquela mesma dica, né? Seleciona todos esses aqui e tira essa seleção. Fica só as de cima. Deixa eu fechar aqui. Usar novamente o Extrude. Posicionar mais ou menos aqui. Apertar a tecla G, né? Que eu já havia ensinado. Extrude novamente. Outro Extrude. Levanta só um pouco. Outro Extrude. Outro Extrude. Outro. Vou fazer aqui bem fino. E o último Extrude, você afunda. E aqui vai ser o lugar em que você colocaria a lâmpada, né, no caso. Object Mode. Trazer ele aqui para o centro. Beleza, pessoal? Aqui também tem aqueles ferrinhos que vocês fazem, que é para ligar a base à cúpula do abajur. Mas eu não vou fazer, né, pessoal? Porque o que eu mais queria mostrar mesmo é essa técnica de modelagem que você usa uma imagem como referência, né? E uma coisa que vocês vão reparar é quando você modela, as pessoas modelam personagem, elas também usam essa técnica. Só que no caso elas colocam uma imagem aqui do personagem de frente
e eles criam um outro plano, né, e coloca aqui do lado e coloca o personagem de lado. E aí você vai modelando ele de frente e de lado, de frente e de lado, para ficar sempre bem equilibrado, todas as partes proporcionais. Beleza, pessoal? Era só isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, não se esqueçam, clique em gostei. Se gostaram bastante e querem ajudar na divulgação, favoritem o vídeo, que ajuda bastante. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam ali em cima no meu canal. E pessoal, agora eu estou em parceria com o WGD. É um canal de um cara que faz gameplays muito bons. Eu assisti os gameplays dele, recomendo. Vão lá, sigam ele, dão uma ajuda, um gostei, um favorito. Beleza, pessoal? Bom, é só isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só comentar. Aí, se quiserem mandar um e-mail, manter em contato comigo, tranquilo. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!